Os principais sintomas da depressão? Os principais sintomas da depressão. Então, primeiro é importante a gente contextualizar o que é a depressão, né? A depressão hoje ela é entendida como um transtorno de humor. Dentro dos transtornos de humor tem vários transtornos, um deles é a depressão. A depressão, ela no senso comum, ela é muito, ainda vista muito associada à ideia do ser sem vergonha, do senso comum mesmo, de não ser uma doença, de fato, mas sim que a pessoa acaba escolhendo algumas atitudes, ou não quer trabalhar, ou é vadio e tal e tal. Mas é importante a gente observar que a depressão é sim uma doença. Mas é difícil às vezes a gente ver ela como doença porque a gente não pega a depressão, né? É diferente de uma coisa física que eu estou vendo onde está o corte, onde está o machucado. A depressão a gente não vê. A gente vai perceber nos sintomas como vocês estão colocando, que é isolamento social. Geralmente a pessoa com depressão ela acaba perdendo o prazer nas coisas que antes lhe davam prazer. Então as coisas que eu fazia antes, que eu gostava, eu acabo também não fazendo mais. Então tem vários sintomas, o choro, a falta de sono ou muito sono, também tem que ser avaliado. Nós temos o episódio depressivo, temos leve, moderado, grave, de acordo com o DSM-5 também, que tem que ser avaliado. Mas os sintomas, a princípio, a característica maior é isso, é a perda de prazer nas atividades que eu fazia que antes me davam prazer. Também está associada em alguns momentos, dependendo do grau da depressão, a ideação suicida, que são os pensamentos negativos, que é importante a gente considerar também. Basicamente isso. Quais são as causas da doença? É uma doença que nós entendemos hoje, dentro da área da saúde, como uma doença multifatorial. O que isso significa? Que essa doença ela não tem uma origem só. Vamos pegar um exemplo. Se eu tenho na minha família alguém que já teve depressão, eu tenho mais chance também de desenvolver, certo? Mesma coisa que eu pegar uma pessoa, eu tenho meu pai e minha mãe lá daqui a pouco com hipertensão. Automaticamente eu vou ter mais chance de desenvolver a hipertensão, pressão alta. Agora, se eu cuido, a partir do meu ambiente, se eu tenho uma rede de apoio forte, eu tenho menos chance de desenvolver. Mas quando eu falo que ela é multifatorial, é nesse sentido, ela tem uma carga genética que a gente tem que considerar, mas o meu meio também pode influenciar. Eu tenho uma carga genética e eu sofri uma perda muito grande na minha vida que eu estou com dificuldade de lidar. Eu posso sim desenvolver depressão. O que ocorre na depressão? Tu pode especificar mais, assim, em termos de pensamento? Pensamento, como você se sente, essas coisas. Olha, o que eu tenho mais visto, assim, é realmente, assim, essa perda de prazer, é você se isolar do mundo, em muitos casos, É o que é o mais comum acontecer, tu entende? Mas não significa que às vezes a pessoa, que tá com depressão, ela tá desse jeito. Às vezes a pessoa tá tendo uma vida toda aparente por fora, tá bem, tá socializando com todo mundo e na verdade ela tá em sofrimento. Então a gente tem que olhar por esse lado também. Mas os sintomas é basicamente aqueles que a gente já havia trazido. Sim. Como se curar da depressão? A depressão, felizmente, pensando num caso mais leve, uma depressão não tão grave, já não tão cronificada, ela tem cura sim. Como é que a gente cura uma depressão? Não é lá tomar o remédio e tira. Hoje as pesquisas têm apontado para nós que a grande maioria dos casos se resolve a partir da associação da medicação, do tratamento medicamentoso, antidepressivos, e também associada à psicoterapia. Então não é possível a gente tratar uma depressão ou curar uma depressão só tomando antidepressivo. Porque ela depende muitas vezes, meninas, de uma série de mudanças de pensamento. Que a gente não muda o pensamento tomando remédio, a gente muda o pensamento falando sobre as nossas crenças, sobre as nossas vivências. Então é a partir disso que a gente vai curando e vai tratando a depressão. Existe alguma prevenção? Eu imagino que sim, O que a gente tem estudado é, por exemplo, atividade física não é bom só para o corpo, é bom para a mente também, A mente, assim, se tu faz atividade física é difícil começar, mas depois não te dá uma sensação de bem-estar? Isso libera neurotransmissores para o cérebro necessários para essa sensação de bem-estar que ajuda também nesse processo de prevenção. Então, atividade física, manter uma rede de apoio
legal. Quando eu falo assim dessa rede de apoio, é a família que dá um suporte. Falar sobre os sentimentos é fundamental, e aí a gente está criando uma geração de meninos, principalmente, que não fala sobre os sentimentos, né? Que não abordam, e aí a gente cria aquela cultura do machismo de que não, né? As meninas são choronas, os meninos não precisam expressar as emoções. Nós precisamos expressar as emoções. Isso é um fator de apoio e diminui o risco para o desenvolvimento. Qual é o melhor tratamento para a depressão? Como a gente falava antes, então, né? O tratamento medicamentoso, num caso de já constatada a doença, já evidenciado o quadro depressivo, mas a psicoterapia, além de ser um fator de proteção no momento da depressão, para poder auxiliar a pessoa nessa mudança de pensamento e comportamento, como a gente estava dizendo, ela favorece na prevenção também, né? Então, a psicoterapia e a medicação. Quais são os diferentes tipos de depressão? Diferentes tipos de depressão, olha, cada caso é cada caso. O que tem que ficar evidente nesse momento é que tem graus, acho que é mais importante tu olhar por graus, né? Pra gente fechar o diagnóstico de depressão, isso é muito importante, tu tem que ter uma série de sintomas apresentados durante tanto tempo, né? Quem diz isso não sou eu, é um livro que a gente estuda e que tá lá, né, para o psiquiatra olhar, para o psicólogo olhar também. Então, os sintomas em si, eles vão estar pautados nessa questão desses sintomas apresentados em tanto tempo, e aí tu vai fechar o diagnóstico. Mas, resumidamente, episódio depressivo leve, grave e moderado. Quanto mais leve for e quanto mais cedo for diagnosticado, mais fácil é o tratamento, certo? Quanto mais tempo for demorado, né, para poder se identificar, mais cronificada fica a doença e mais difícil é também a gente tratar. Isso a gente tem na depressão, tem na esquizofrenia, no transtorno bipolar e assim vai. Todas as pessoas são sujeitas a ter essa doença? Se a gente olhar por um ângulo maior, sim. Mas tem as pessoas que estão na zona de risco, né? Que é aquilo que a gente pode elencar agora, assim como outros transtornos mentais, se nós pegarmos também, né? Precisa observar essa questão assim, que tem a predisposição genética. Se eu tenho a predisposição genética, eu tenho sim mais chance. Vou desenvolver? Não necessariamente. Vai depender também dessa minha rede. Mesma coisa, outro exemplo, da diabetes, da hipertensão, que são doenças que também são, né, que tem no meu meio familiar e que eu posso ter uma predisposição genética. Mas se eu cuidar da minha alimentação, se eu fizer exercício, se eu fizer uma série de coisas, talvez eu não desenvolva. Depressão é a mesma coisa.